Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventura João Ribeiro para aquele que é basicamente um vídeo tradicional em praticamente todos os canais do YouTube da área da programação, que é uma espécie de guia sobre aquilo que eu acho, em minha opinião, que vocês devem aprender. E neste caso na perspectiva de um programador para a web, ou melhor ainda, aprofundando um pouco mais, na perspectiva de todos aqueles que querem eventualmente definir um caminho em termos de estudo que os possa levar a médio ou a longo prazo a ingressar numa carreira profissional dentro da área do desenvolvimento para a web. Então eu vou-vos falar aqui sobre várias tecnologias, não vos vou estar a especificar ou a massacrar muito sobre detalhes sobre cada uma delas, mas de qualquer das formas penso eu que, de forma muito resumida, acho que são as tecnologias que vocês devem ter em conta e nas quais vocês devem depositar a vossa atenção em 2020. Em primeiro lugar, obviamente, nas ferramentas de trabalho. Vocês, como programadores, precisam de se rodear de ferramentas de trabalho e uma delas, obviamente, é um editor de código. Existem várias opções, o Atom, o Sublime Text, o Brackets, enfim, o Notepad++, se quiserem, mas, de facto, o Visual Studio Code veio para se transformar basicamente naquele que é uma das principais referências no que diz respeito a editores de código. E que vocês hoje em dia encontram no Visual Studio Code não só uma aplicação que é multiplataforma, se vocês quiserem estar a desenvolver o vosso trabalho no Windows, no Mac ou no Linux, vocês vão ter a possibilidade de utilizar sempre o Visual Studio Code. Nas empresas da área tecnológica é atualmente o editor de código mais utilizado e com certeza que vocês irão encontrar resposta para todas as vossas dificuldades de trabalho com a enorme coleção de extensões que o Visual Studio Code disponibiliza de forma completamente gratuita para que vocês possam então criar um ambiente de trabalho mais propício para desenvolver o vosso código de uma forma mais rápida. Depois, aquilo que eu aconselho de facto a todos os programadores web é que, se ainda não têm um conhecimento pelo menos básico, então que façam um pequeno esforço para aprender a trabalhar com um terminal. O terminal basicamente é o espaço onde vocês, através da linha de comandos, conseguem dar instruções ao vosso servidor ou ao vosso computador, etc., seja onde for. E, de qualquer das formas, aquilo que eu vos aconselho, de facto, é perderem algum tempo para investir no conhecimento de como é que funciona o terminal. Não é algo extraordinariamente complexo, há comandos que vocês devem, de facto, começar a dominar e, principalmente, para todos aqueles que trabalham em modo particular dentro do Windows, que estarão habituados a utilizar o terminal CMD, eu aconselho-vos vivamente a instalar um emulador de um terminal Linux, como é o caso do Smander, ou vocês podem usar o Windows PowerShell e instalar ainda, para quem usa o Windows 10, o ambiente Linux dentro do Windows, que vos vai proporcionar então um terminal mais aproximado daquilo que acontece com os terminais dos servidores web. Portanto, acho que vocês devem investir um bocadinho de tempo nisto para perceberem o que é um grep, o que é um LS, o que é um mkdir e o que é uma ligação a um servidor através de Secure Shell, neste caso SSH, e portanto acho que vocês devem de facto investir também algum do vosso tempo a estudar um pouco como usar um terminal e eventualmente instalar uma máquina virtual, o Linux, e começar a desbravar algum terreno. Depois é fundamental que vocês aprendam a utilizar o básico do Git. O Git é o sistema utilizado por todas as empresas, eu vou arriscar a dizer por todas as empresas, sejam através da nuvem ou internamente utilizando os seus próprios servidores para a gestão e versionamento dos seus projetos de software. O Git é basicamente um sistema de controle de repositórios e vocês depois têm o GitHub, ou o GitLab, ou o Bitbucket, ou mais uma série de outros sistemas ou plataformas na qual vocês podem colocar os vossos repositórios e acreditem, é fundamental vocês saberem trabalhar com o Git, não é preciso perceber as instruções do Git mais complexas, apenas o básico, o que é um commit, o que é um push, o que é um pull, o que é um merge, etc. E como criar o vosso repositório, como gerir os vossos projetos, porque vocês vão de certeza encontrar isso na empresa para onde forem trabalhar. O Docker é uma das tecnologias emergentes, ela já existe há bastante tempo, mas neste momento as empresas da área do desenvolvimento estão a investir fortemente na utilização do Docker. Basicamente o Docker veio alterar o paradigma de organização dos servidores da web. Nós tínhamos até há bem pouco tempo algumas limitações no que dizia respeito às configurações que poderíamos ter dentro de um servidor
da web. Vamos imaginar um servidor com o Apache ou com o Nginx, por exemplo, onde nós apenas poderíamos ter, por exemplo, uma versão de PHP e que teria que ser uma versão compatível com todos os sites que nós tivéssemos alojados lá dentro. Com o Docker, essa realidade veio a ser alterada e hoje em dia muitas empresas utilizam o Docker como uma infraestrutura base para criar então o ambiente onde nós colocamos os nossos projetos. É importante que vocês também percam um pouco do vosso tempo a tentar perceber o básico do que é o Docker. Este vai ser eventualmente um dos conteúdos que irá vir ao meu canal no ano de 2020, porque se está a transformar de facto num requisito obrigatório para quem trabalha na área do desenvolvimento. Depois, como linguagens de programação ou tecnologias mais relacionadas com a parte do código, obviamente que é fundamental vocês continuarem a investir na stack mais tradicional e básica do desenvolvimento para a web, que é o CSS, o Cascading Style Sheets, que vai na sua versão 3 com vários desenvolvimentos que vão acontecendo, nomeadamente a utilização de Flexbox, a utilização de bibliotecas externas, como é o caso do Material UI, ou então o Semantic UI ou o Bootstrap, que é eventualmente a mais conhecida. No caso do HTML, começarem a investir fortemente então na utilização de tags semânticas para verificarem se é compliance, por exemplo, com as regras mais importantes para SEO, ou Search Engine Optimization. São circunstâncias que são muito valorizadas pelas empresas que trabalham na área do desenvolvimento, principalmente na parte do front-end e na parte das pesquisas, em que os motores de busca hoje em dia são fundamentais para que o nosso site esteja o mais próximo das pessoas. E depois o JavaScript, que neste caso concreto, nesta stack, ocupa um lugar à parte. Porquê? Porque o JavaScript tive então nos últimos tempos um crescimento muito grande, substancialmente pelo facto de o ECMAScript 6 ter surgido e aberto um conjunto novo de possibilidades, e também pelo facto de se terem desenvolvido um conjunto de frameworks em volta do JavaScript. É o caso do React, do Angular e do Vue.js. Tradicionalmente estas três vieram para ficar. Para quem não conhece, o React é uma framework de front-end JavaScript criada pelo Facebook. O Angular, criado pela Google, é mais uma framework do que propriamente uma biblioteca, ao contrário do React e do Vue. E o Vue, que é uma plataforma independente, portanto não está com nenhuma grande empresa por trás, mas de qualquer das formas vocês devem primeiramente investir em JavaScript. De facto é a tecnologia do momento, é aquela que ainda vai durar durante alguns anos, e nestas três frameworks vocês vão encontrar certamente muito por onde estudar, e são requisitos que hoje são muito solicitados pelas empresas que procuram programadores para a web. O Node.js é um outro campeonato. Estamos a falar da utilização de JavaScript num ambiente de servidor. Eu apenas coloquei aqui pelo facto de que hoje em dia muitas plataformas estão a utilizar o Node.js como o seu back-end de servidor de APIs, isto é, fonte de fornecimento de informação, tratamento de dados do lado do servidor, e portanto, para quem quiser posteriormente avançar depois do estudo do JavaScript para o Node.js, é um passo que será importante. Quem conseguir dominar Node.js, com certeza absoluta não terá qualquer dificuldade em arranjar emprego na área do desenvolvimento. No entanto, chama a atenção que de facto a curva de aprendizagem de Node.js exige que vocês tenham então conhecimentos bastante aprofundados, não só de JavaScript, mas também da forma como funcionam métodos assíncronos, como é que funciona a programação do lado do servidor. É importantíssimo que vocês, mesmo apenas querendo ser desenvolvedores da área do front-end, saibam utilizar uma REST API. Uma REST API basicamente é um conjunto de serviços alojados na web que, mediante um conjunto de pedidos e respostas, ou um sistema de pedidos e respostas, vos vai devolver informação guardada, alguns num servidor, numa base de dados, etc. E é importante que vocês dominem o que é a utilização de uma API. Há muitas APIs gratuitas que vocês podem explorar nos vossos projetos no ambiente da web e percebam basicamente o que é o JavaScript Object Notation, como é que funciona, o JSON, que é um mecanismo mais utilizado pelas REST APIs para transportar informação da web para o vosso website, neste caso. Obviamente que depois tem a programação com linguagens dinâmicas. Eu aqui concentrei um pouco mais na vertente PHP, MySQL e MongoDB. Existem, obviamente, outras opções que estão aí muito badaladas no mercado, mas estas continuam a ser opções muito válidas. O PHP está numa larga percentagem da web, fruto do
WordPress ou então também do OS Commerce. A maior parte das lojas de OS Commerce são feitas com CMS neste caso criados com PHP. O MySQL continua a ser um excelente gestor de bases de dados, normalmente agregado então ao PHP, muito agregados estes dois à criação de REST APIs, mas também tem o MongoDB e aquele paradigma de base de dados NoSQL, é um investimento que vocês também podem fazer. E no caso do PHP, obviamente investir no PHP puro, mas no sentido de aprenderem a trabalhar com uma das suas frameworks. Eu coloquei ali os exemplos de uma framework mais simples, que é o CodeIgniter, que vocês já me viram utilizar aqui muito no meu canal, mas também o Laravel, que está com uma dinâmica recente bastante ativa. O versionamento das versões de Laravel foi alterado, então está em constante desenvolvimento. Também vão existir durante o ano 2020 novidades relativamente ao CodeIgniter, que vai lançar a sua versão 4, uma grande ou uma enorme mesmo atualização relativamente à versão 3, onde muitos dos conceitos do CodeIgniter, enquanto uma framework de PHP mais ligeira, se vão aproximar do Laravel, nomeadamente com a integração de migrations, de uma CLI, etc. Portanto, há aqui muito pano para vocês poderem tecer ou aqui esmagar ao longo do ano 2020 na aprendizagem destas tecnologias. Não queria terminar este vídeo sem deixar aqui uma breve referência às tecnologias da Microsoft. O ASP.NET tem agora a versão Core, que permite não só trabalhar para a web, mas depois o Core, ou a Net Core, permite também desenvolvimento para aplicações desktop, entre outros casos, mas obviamente que estamos a falar de uma área que não tem a mesma projeção do PHP em termos de expansão dentro da web. No entanto, curiosamente, é muito requisitada pelas empresas no que diz respeito a ofertas de emprego. E, portanto, acho que se vocês quiserem, de facto, investir nas vossas aprendizagens, eu, pessoalmente, aconselho-vos a escolher ou o caminho do PHP ou o caminho do ASP.NET Core, uma vez que estar a tentar criar condições para vocês conseguirem dominar as duas tecnologias ao mesmo tempo torna-se bastante difícil e é preferível, em minha opinião, que vocês concentrem as vossas máximas atenções numa destas duas tecnologias, o ASP.NET Core ou então as stacks de PHP. Bons estudos então, já sabem que podem contar com o meu canal aqui no YouTube para vos ir trazendo as novidades destas tecnologias, dentro da medida do possível e da minha disponibilidade de tempo também as vou estudando e, como é óbvio, como tem sido aquilo que vai acontecendo ao longo destes anos, à medida que eu vou estudando, vou também trazendo aqui ao meu canal, partilhando com todos vocês. Então, até ao próximo vídeo.